O período de férias está chegando e eu vou te falar agora nesse vídeo sobre multipropriedade, fração imobiliária, se você pode desistir desse negócio ou se você pode cancelar esse contrato e pedir o que você pagou de volta. E é um vídeo que eu faço como alerta, portanto, se você for viajar ou conhece alguém que vai viajar para Gramado, Fortaleza, Maceió, Olímpia, Maragogi ou alguma outra cidade turística, por gentileza, peça para essa pessoa ter muita atenção no seu momento de diversão. E eu falo isso porque esses empreendimentos, esses negócios são oferecidos nesses locais em que o consumidor não está preparado para uma compra. Ele está em viagem de lazer com sua família e esses vendedores são muito hábeis. Eles sabem o que estão fazendo. Eles não apresentam os contratos, induzem muitos consumidores aos erros e deixam você numa situação delicada. Recentemente chegou uma situação no escritório em que uma pessoa foi para uma praia na cidade de Fortaleza, no Ceará. Ela foi abordada, teve um convite para receber um voucher de consumação naquele empreendimento e foi falado para ela de um empreendimento belíssimo, em que ela iria ter um desconto muito grande no uso da sua fração imobiliária, porque ela só ia pagar uma suposta taxa administrativa, ela poderia ficar em qualquer hotel do mundo pagando uma tarifa bem reduzida e não existiriam reclamações na plataforma Reclame Aqui. O que aconteceu? Chegou em casa, mais de 50 mil reclamações, ela foi comparar o preço da fração imobiliária dela, a suposta taxa administrativa, era quase o preço de uma diária, era quase o preço da sequência de diárias que eram cobradas no Booking, por exemplo, e também ela viu que a multa do contrato, olha que absurdo, era em cima do valor total do contrato e não em cima do valor pago. E ainda existia uma possibilidade de retenção da comissão de corretagem, quando na verdade não existiu corretor imobiliário nesse empreendimento. Por isso que é interessante fazer esse alerta nesse momento pré-férias. As férias estão chegando e você, consumidor, precisa entender. A multipropriedade é uma compra compartilhada, de tempo compartilhado no empreendimento. Por exemplo, você compra 2 semanas por ano de um apartamento dentro de um hotel, ou então você compra 1 semana por ano de um imóvel que vai ser erguido e você divide com outros coproprietários por, sei lá, 30, 50 anos. É assim que acontece esse tipo de negócio. Pode ser que faça sentido para alguém, mas o que eu tenho visto é que não faz sentido para a grande maioria das pessoas que assinam esses contratos. Por isso que eu me sinto na obrigação de trazer o que é que você pode fazer e o que é que você não pode fazer nesse tipo de negócio. Pois bem, segundo a Lei 13.786, você tem um prazo de 7 dias para exercer o seu direito de arrependimento naquelas compras e contratações feitas em stand de vendas. Por exemplo, fora da sede da empresa. Um stand de venda na beira da praia, um stand de venda que é montado no saguão de hotel para vender um hotel que ainda vai ser erguido. Considerando essas circunstâncias, você tem um prazo de 7 dias para exercer o seu direito de arrependimento. E além disso, solicitar, obviamente, a devolução integral do que você pagou, inclusive da comissão de corretagem, se houver de fato a comissão de corretagem. Porque não é raro a ocorrência da cobrança de comissão de corretagem dissimulada. Eles cobram a comissão de corretagem, falam que é a comissão de corretagem no contrato, e quando você vai solicitar a nota fiscal desse serviço, não existe nota fiscal, não existe a indicação do corretor imobiliário, não existe a indicação da imobiliária que te atendeu, o corretor não trabalhou efetivamente porque não houve atração para o imóvel, você foi atraído por um vendedor, por um agente externo, ou então você foi para o seu mero interesse, ou seja, não existiu a atração imobiliária, que é uma obrigação, que é o trabalho do corretor, é isso, fazer a atração entre o comprador e o vendedor. Nesse caso, como não houve o trabalho do corretor, por que será cobrada a comissão de corretagem? Esse é o ponto. Agora, se você assinou esse contrato, já paga há um certo tempo, e você percebeu que não faz mais sentido para você, aí sim é possível caminhar por outros aspectos jurídicos. Por exemplo, descumprimento da oferta. Quando você compra um negócio motivado por uma oferta, vamos supor, a empresa te falou naquele momento que você poderia ficar em qualquer hotel do mundo, no clube de resort, pagando uma tarifa bem menor em relação ao booking. Ou então, te prometeram que você poderia ter, sei lá, 2 semanas por ano em alta estação, e quando você tenta reservar, não consegue. Ou então te falaram que a sua própria multipropriedade, você iria pagar um valor bem reduzido a título de tarifa de administração. E quando você vai comparar, a tarifa de administração que é cobrada da sua própria multipropriedade é quase o preço da diária comercializada em sites de terceiros. Ou seja, a oferta ficou totalmente deturpada. Não existiu o cumprimento da oferta. Se não existiu o cumprimento da oferta, nós temos uma grande possibilidade para você, consumidor, pleitear a rescisão do contrato e a devolução integral e atualizada do valor que foi pago por você. Porque é uma clara situação conhecida como descumprimento da oferta e também venda emocional, se tiver elemento probatório suficiente dentro do processo. Mas é importante que você tenha isso documentado. Qual é a melhor documentação, Jorge, possível para isso? Primeiro ponto, o encaixe publicitário, o contrato que você firmou e assinou, se existiu ou não nota fiscal da comissão de corretagem, isso é importante ser trazido para o processo. A simulação feita, você tenta uma simulação do período da sua multipropriedade, você verifica que aquele valor cobrado foi um valor quase semelhante ao preço da diária, ou então você faz uma simulação em um hotel, sei lá, em São Paulo, em Orlando, em Paris, dentro do clube de resort,
você verifica que ou o preço é igual ao Booking, por exemplo, ou o preço é superior. Então aí é uma situação que você pode comprovar, pode produzir essa prova documental, pleiteando a rescisão desse contrato e devolução do que você pagou. Mas uma situação também interessante a ser trazida é a questão da rescisão do contrato sem nenhuma culpa. Você quer rescindir porque você quer rescindir, não faz mais sentido para você. Nesse caso, se a empresa estivesse totalmente correta no cumprimento do contrato, você foi atendido por um corretor, mas ainda assim você não é obrigado a manter esse contrato. Você não é obrigado a ficar com esse contrato. Nesse caso, é possível sim pleitear a rescisão do contrato e pedir a aplicação escalonada da multa em percentual de 10, 15, 20, 25% do valor efetivamente pago e não sobre o valor total do contrato. Porque essa multa, se for considerada em cima do valor total do contrato, é uma multa leonina, que aí o judiciário já tem entendido que uma multa em cima do valor global do contrato nesse tipo de percentual pode deixar o consumidor em situação de extremo prejuízo. Mas, antes de ingressar com o processo, o que é que eu acho interessante que você, consumidor, faça? Você faça uma autoanálise, uma reflexão. Se essa contratação, contratar um profissional do direito, um advogado, faz sentido para você, porque você precisa analisar a troca do dinheiro. Por exemplo, eu vou contratar um advogado que cobra X reais, mas se eu for pedir o distrato, como eu não paguei tanto, a multa é tanto. Será que faz sentido eu contratar um advogado? Porque em algumas situações, eu vou ser muito sincero com vocês, não compensa contratar um advogado, porque você, quando vai analisar a troca do dinheiro, você verifica que não faz tanto sentido assim. Mas, quando você já pagou um valor considerável dessa multipropriedade, ou então você está dentro do prazo de arrependimento de 7 dias, ou até mesmo quando a multa é muito abusiva, muito leonina, aí sim faz total sentido contratar um advogado. Porque o advogado é aquele profissional privado que vai ouvir a sua demanda, te atender e levar a sua demanda para o judiciário. E desconfie de advogado que promete causa ganha, que promete certeza de vitória, que te passa um percentual de êxito. É complicado, como é que ele vai passar um percentual de êxito se quem vai julgar essa demanda, quem vai julgar essa contenda é um juiz? Como é que ele vai passar um percentual, é certeza de vitória, vamos conseguir? Sabe, é complicado falar isso para o cliente. Inclusive aqui no escritório, quando o cliente me procura e pergunta se é certeza de sucesso, eu sou totalmente transparente. Olha, certeza eu não consigo te passar, mas nessa justiça, nessa comarca, nesse tribunal, já houve enfrentamento de caso assim, eu faço uma consulta prévia para saber como aquele tribunal entendeu aquele caso de uma outra pessoa, mas não quer dizer que aquele resultado vai vincular, porque os juízes mudam, os desembargadores mudam, a temática muda, às vezes a temática não é exatamente igual àquele caso, então por isso que o direito é muito dinâmico, pessoal, diferente de um médico ou de um engenheiro que trata com situações objetivas. O engenheiro, quando ele é contratado para levantar uma casa, ele vai fazer, eu preciso, sei lá, de 15 sacos de cimento para levantar um baldrame, né, uma fundação de uma casa. É objetivo, ele sabe o que vai precisar. O advogado não. Então é por isso que quando você for contratar um advogado, tenha muita cautela, analise se faz sentido para você, porque o advogado ele cobra um valor inicial para trabalhar. Aqui no escritório nós cobramos consulta, porque a gente valoriza o tempo dos profissionais que aqui estão, são profissionais que estudaram, fizeram boas faculdades, estudaram para entregar um bom material, um bom conteúdo. Então assim, esse profissional não é um profissional barato, é um profissional que tem o seu valor agregado e que isso a gente considera no escalonamento dos nossos honorários, no escalonamento das consultas. Por isso que você precisa refletir se é o seu momento de contratar um advogado ou não, se faz sentido, porque um advogado ele basicamente vai resolver um problema seu no judiciário. Ele vai levar sua demanda para o judiciário buscando trazer uma satisfação para você. Então você está tirando a preocupação das suas costas e entregando nas mãos do advogado. Por isso que é importante que você faça uma boa reflexão. Eu sou Geoffrey Saraiva, eu sou advogado, meus contatos estão aqui embaixo, assim como as redes sociais. E eu fico muito feliz de ter você aqui comigo. Se tiver gostado, curte, comenta e compartilha, tá bom?